E a gente segue falando de saúde, mas agora a saúde dos rins. Diversos motivos podem estar por trás de um cálculo renal, você sabia? Mas estudos e análises apontam um crescimento de 30% no número de casos agora, durante o verão, resultado do calor combinado com uma alimentação não ideal. Então, para falar sobre essa alta dos casos e principalmente como a gente pode se prevenir, eu vou conversar agora pela internet com o urologista Dr. César Zilo. Olá, doutor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Doutor, fala pra gente a relação do cálculo renal com o verão, por favor. Então, no verão, nós transpiramos mais e perdemos mais líquido para o ambiente. Então, a quantidade de água que nós bebemos normalmente pode não ser o suficiente para diluir os cristais que estão na urina. Então, aumentando essa concentração, eles acabam precipitando, quer dizer, formar pequenas pedrinhas que elas vão se juntando e aí quando sai, dá dor. Doutor, qual é a ingestão ideal de água? E outra pergunta já na sequência. Eu posso substituir a água por um suco, algum energético, alguma coisa ou não? Tem que ser água mesmo? Bom, o melhor é a água, tá? A água, a quantidade que entra, normalmente a gente pede para tomar 1 copo de água por hora, que assim a pessoa bebe água o dia inteiro e não fica um período desidratado. Se eu falar, tome 2 litros de água por dia, ela pode passar o dia inteiro sem beber água e no fim do dia querer beber tudo junto, e aí toma até um pouquinho de mal-estar com o líquido. Mas o mais importante não é o que está entrando, é o que está saindo. Então é o quanto xixi a pessoa está fazendo. Ela tem que fazer cerca de 1,5 litro. Então veja sempre a coloração da urina. Ela tem que estar bem clarinha, a cor daquele óleo de soja que não foi usado ainda. Amarelo bem claro. Se está ficando muito concentrado, está faltando água. E esses cálculos renais que o senhor falou, que podem até se transformar em pedras, causam alguns sintomas, né, no paciente. Como é que ele pode ficar alerta? Sim, a água é o melhor, mas suco de laranja e limão também faz bem. Refrigerante está proscrito, chás também a gente não recomenda. Tá? Os cálculos pequenos, quando estão no rim, não causam sintomas, não dói nada. Quando eles saem do rim e começam a descer pelo ureter, aí sim o paciente começa a ter cólica, a ter dor. Tá? É uma dor forte na região das costas, do flanco. Tem mais propensão em homens ou mulheres, doutor? É mais ou menos igual. Antigamente os homens tinham mais propensão. Hoje em dia as mulheres, como estão trabalhando mais, acabam se igualando. Tá? E caso seja detectado algum problema, como é que é possível fazer esse tipo de tratamento? Então, os cálculos pequenos, até 6 milímetros, tem grande chance de sair sozinhos. Chance de até 90% dos casos. Não sem dor. O paciente vai ter cólica, vai ter dor, mas eles acabam saindo. Os cálculos maiores, eles têm que ser retirados. Normalmente por cirurgia, em que a gente entra com o aparelho pela uretra, pelo canal que faz o xixi e sobe pelo ureter para tirar o cálculo de onde ele está. Além da ingestão de bastante água que o senhor falou, alguns alimentos podem ajudar a minimizar esse tipo de problema? Sim, como eu falei, o citrato é uma substância que evita a precipitação dos cristais na urina. E o citrato a gente acha no suco de laranja e no de limão. O consumo de sódio, que é o sal que a gente vê na comida e sente, e o que a gente não vê, que estão nos alimentos industrializados, ele não está indicado. Então, diminuir a quantidade de ingesta de sal, aumentar o de líquidos, especialmente líquidos e suco de laranja e de limão, e diminuir o consumo de proteína animal, qualquer tipo de carne. Isso é importante. E, doutor, esse problema também pode dar nas crianças ou só nos adultos? As crianças também podem ter cálculos. Normalmente, eles são menores e os adultos é quem mais sofre com isso, mas as crianças não estão livres desse problema. Então tem que redobrar a atenção, né? Com bastante ingestão de água e uma alimentação correta. Essa é a principal dica, né, doutor? Perfeitamente. É sempre bom ter um bom balanço aí. Cuidado com alimentos industrializados. É sempre melhor as coisas mais naturais. Doutor César, muito obrigada, viu, pela sua participação no programa de hoje. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigada por nos atender. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia.